14, de 1 a 9. Jó medita sobre a brevidade da vida. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que podemos desfrutar dela, e pedimos a Deus a unção do Teu Espírito para a meditação nesse momento, sabedoria do alto e bom senso, discernimento espiritual, para que esta palavra nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, um dos princípios mais importantes em relação à palavra de Deus e a sua relevância ao tratar das nossas necessidades, sejam as mais comuns ou as necessidades mais complexas, é o cuidado amoroso de Deus. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, desde a criação até o livro do Apocalipse, nós somos surpreendidos com esta manifestação graciosa do Senhor, quanto Ele nos ama. Eu sei que muitos se equivocam e pensam que a maior prova do amor de Deus é a nossa felicidade comum. E o que significa a felicidade comum? É não passar por dificuldades, né? É nunca ficar doente, é sempre ter dinheiro, é sempre ter saúde, é nunca passar por nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de perda. Mas será possível que nesta jornada terrena nós conseguimos, ou alguém consegue viver assim? E é exatamente por esse motivo, o fato de não conseguirmos viver frustrações e perdas, é que nós precisamos do amor de Deus. É por isso que precisamos. Caso contrário, se fôssemos felizes, né, e ninguém morresse, ninguém sofresse, e tudo fosse bom, né, nós viveríamos a vida assim, não precisaríamos de Deus. Mas a verdade é que nós precisamos de Deus. Então, quando nós falamos da revelação bíblica, da palavra de Deus, que prova, que traz, que nos ensina e nos insere, né, dentro dessa perspectiva da fé, de podermos viver no amor de Deus, nós podemos encontrar, por exemplo, que na Bíblia, a palavra de Deus, ela nos leva ao novo nascimento. E o novo nascimento significa que Deus está regenerando as nossas vidas, né? Deus está consertando toda essa nossa infelicidade, toda essa nossa frustração, sendo que a maior das frustrações que nós devemos tomar conhecimento, e isso sim, levar-nos a uma reflexão, a um sofrimento arguto, é o fato exato de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a palavra de Deus nos fala do novo nascimento. A palavra de Deus nos conduz a esse processo da conversão, onde descobrimos o que significa
sermos feitos novamente filhos de Deus, né? É a Bíblia que nos traz essa informação. Outro exemplo, a palavra de Deus nos possibilita aprendermos as lições da vida, sobre como nos relacionar bem uns com os outros, né? Às vezes nós perdemos as esperanças, nós perdemos a sabedoria, nós perdemos até o bom senso, mas quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos como nos relacionar, como consertar, como conviver bem e como viver bem. Por exemplo, nós, dentro da palavra de Deus, sobre bons relacionamentos, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a doar de nós coisas para os outros, bondade, generosidade. Nós aprendemos na palavra de Deus como conviver bem, como nos relacionar bem com os outros. O terceiro e último exemplo que eu quero dar, ela nos ensina acerca de como podemos nos relacionar com Deus, amando, servindo, adorando, cultuando, como nós podemos conviver com Deus e nos preparando assim para uma vida eterna com Deus no céu. Veja, eu poderia ficar aqui falando de muitos outros exemplos, mas eu caracterizo esses três para falar, mostrar como pela bondade de Deus, que Ele nos deu, através da sua palavra, Ele nos mostra, Ele nos ensina tanto, e como isso é precioso, e como isso prova o amor de Deus para conosco. Se você não pensou nisso, ou se a igreja ainda não pensou nisso, eu o convido a pensar nisso. E aqui no livro de Jó, nós vemos importantes lições nesse sentido, citado acima através desses exemplos, onde nós tomamos conhecimento do cuidado do Senhor frente às passagens da vida. É isso que Jó está mostrando, o tempo, as circunstâncias, as normalidades do cotidiano, desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, até o final dos nossos dias. O capítulo 14 de Jó, do livro de Jó, da Bíblia, nos ensina, por exemplo, aqui a ter esperança, a entender o que é ter esperança, e sermos renovados na esperança, mesmo diante de situações difíceis, e nós podemos ter esperança a partir da nossa confiança em Deus, a partir da nossa confiança em Deus. E esta é uma das mais preciosas lições do livro de Jó. Veja o versículo 7 do capítulo 14 que nós lemos. Releiamos o versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ainda a árvore cortada, né? Eu me lembro de estar caminhando lá no parque, Kátia. Faz tempo que nós não nos encontramos lá, estou muito preguiçoso, preciso voltar a caminhar, né? E eu me lembro de uma árvore que eu apreciava muito lá no parque, aqui no Parque do Belém. Uma árvore de uma madeira chamada pau de ferro, né? Muito comum na cidade de São Paulo. E um dia eu cheguei lá, essa árvore estava cortada, tinha um tronco, né? E eu pensei assim, nossa, Pai, aquela árvore bonita foi cortada. E eu tive a curiosidade de parar, porque o pedaço cortado ainda estava ali ao lado, né? E eu vi que aquilo que foi cortado estava doente, tinha pegado cupim. E eu olhei para aquele pedaço que ainda estava ligado ao tronco, ou na verdade, parte do tronco, e eu pensei assim, não vai aguentar, vai morrer também. E para nossa alegria, né? Porque eu gosto muito da natureza, eu passo lá agora, aquela árvore está cheia de brotos, cresceu de novo, né? Uma árvore linda, cheia de brotos. Então é isso que o Jó está querendo dizer para nós, sobre ter esperança. Ainda que a árvore tenha sido cortada, é preciso ter esperança, né? Ela vai se renovar. E eu quero explicar isso melhor daqui a pouco, o que significa uma árvore cortada aqui para Jó, e o que significa ter esperança, tá? Outro exemplo é o versículo 6, que está antes do 7 que nós lemos. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia, né?
Às vezes a gente está aí trabalhando dia a dia, tem as vicissitudes, né? Tem as questões, às vezes até provações no trabalho, né? E a gente chega em casa cansado, e infelizmente, muitas vezes, nós só reclamamos do cansaço. Esse dia foi difícil. Sexta-feira, então, a gente conta 5 dias difíceis, né? Essa semana, não gostaria que tivesse acontecido, né? Mas aqui Jó está falando assim, olha, ainda que seja assim difícil, ao terminar o dia, você pode ter prazer, porque você venceu mais um dia, né? Então veja só, queridos irmãos, o que significa para nós entendermos mediante a fé, o que é o cuidado de Deus conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos jogados à sorte, nós não estamos jogados simplesmente por aí para viver como se Deus não existisse, nós não estamos aí lançados no mundo como se nós tivéssemos que nos virar sozinhos. E a grande, maior das lições do livro de Jó, a meu ver, é exatamente isto, né? É exatamente isto. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, logo no primeiro capítulo, nós vamos ser informados sobre quem era Jó. Havia um homem assim na cidade de Uz, homem fiel a Deus, e que era assim e tal, cuidadoso, zeloso e tal, e de repente a vida daquele homem foi tocada, né, por diversas circunstâncias da vida. Deus permitiu que Satanás, quer dizer, as questões relacionadas ao pecado, pudessem trazer na vida de Jó grandes provações, né? Então nós vemos ali o Jó perdendo os seus bens, Jó perdendo a sua fazenda, Jó perdendo os seus filhos, né? Mas Jó estava ali, né? E é interessante observarmos que no diálogo de Satanás com Deus, Deus deu uma ordem, Deus pôs um limite em Satanás. Você pode fazer tudo isso, mas não vai tocar na vida dele. Você não vai tocar na vida dele. Pode provar, Jó, mas você não vai tocar na vida dele. Preste atenção no que isso significa. Nós podemos passar por tudo na vida, mas Deus não permite que o mal, o mundo, Satanás, toque na vida dos seus servos. Deus não permite. Deus não permite. E isso é que me faz lembrar, nós não estamos sozinhos. Nós estamos lutando, nós estamos vivendo, e Deus está caminhando conosco, Deus está pelejando conosco as nossas pelejas. Por isso é bom saber que o livro de Jó, através do relato de um homem que permaneceu fiel a Deus, mesmo em meio a grandes provações, e por isso pôde passar o seu tempo de vida, entendendo o que lhe acontecera, e descobrir a bondade do Senhor durante a sua trajetória. A experiência de Jó pode inspirar-nos a uma reflexão sobre as causas do nosso sofrimento, a fragilidade da nossa existência humana e os motivos para crermos em Deus, ainda que muitas vezes sejamos tentados a não crer, ainda que muitas vezes sejamos tentados a pensar que estamos sozinhos. Meus amados, eu quero deixar uma mensagem para a igreja nesta noite, pensando na narrativa de Jó, seguindo e comparando, o que ele compara a uma árvore, o ser humano, quanto à esperança de uma nova vida. Quando uma árvore é cortada, parece que ela morreu, como eu ilustrei agora há pouco, mas ela voltará a brotar com certeza. As águas da chuva podem renovar a árvore seca. Por outro lado, quando um homem forte enfraquece e morre, um homem saudável adoece e morre, não mais retornará à sua vida anterior, mas nascerá outro em seu lugar. E isso nos leva a entender o ciclo da vida. Por isso, é bênção de Deus ter filhos. É bênção de Deus ter a nossa geração renovada.
É bênção de Deus a igreja receber novos membros. É bênção de Deus a nossa casa estar com os filhos, estar com os netos, porque é a nossa vida que está sendo renovada. E a certeza que nós temos é de que em um momento nós também seremos cortados, mas o broto florescerá, né? Então, queridos irmãos, eu gostaria de deixar a mensagem para que pudéssemos entender as capacitações da vida que vem de Deus. Deus nos capacitou. O pecado nos trouxe danos, nos trouxe prejuízos, mas a capacitação de Deus não foi retirada de nós. E a primeira questão que eu quero dizer sobre a capacitação divina para a vida é aprender o que é a nossa humanidade. Você já parou para pensar quem é você? Você já parou para refletir sobre o que você possui dentro do seu coração? Você já parou para pensar que você é corpo, alma e espírito? Você já parou para pensar que você é um ser completo? Que Deus não te fez pela metade? Eu sei, tá? Agora eu sei, viu, Abelardo? Eu não sabia. Quando eu era jovem, eu pensava como jovem. Eu pensava que a vida, ela era uma vida assim, eu podia tudo, né? Eu tinha que ser sábio para tudo, eu tinha que ter compreensão sobre tudo. E quanto eu sofri, porque muitas vezes eu não tive algumas habilidades, né? Eu digo que eu tenho duas frustrações sobre o que eu não consegui ser na vida: músico e ter facilidade em aprender idiomas. Eu sempre disse isso. Aí agora que eu fiz 60 anos, eu comecei a compreender. Ora, eu não sou músico, mas eu tenho filho que é. Eu tenho irmãos na fé que são. Eu não sei falar outro idioma, mas eu vivo bem só falando português. E quando eu saio do país e viajo para gente que fala outras línguas, a gente tem os gestos, né? A gente tem o dedo que aponta, a gente tem ali sempre a facilidade de entender o que se passa ao nosso redor. Então eu não preciso saber de tudo, eu não preciso aprender tudo, eu não preciso ser infalível. Tem uma coisa boa da velhice, é isso: você aprende que você não precisa ser tudo, basta ser você, basta ser autêntico, basta você ser o que Deus te deu para ser, basta você viver com aquilo que Deus te deu. E quando nós descobrimos na nossa diversidade, na nossa pluralidade de pessoas, isso, nós vamos descobrir que ser humano é aceitar as limitações que Deus, em sua sabedoria, impôs a nós e ao mundo no qual nos colocou. Ninguém é absolutamente capaz de tudo, nem Satanás, nem os anjos, só Deus é capaz de tudo. Então Deus colocou limitações, né? Deus limitou os mares, limitou Satanás e traça os limites das nações. Nós podemos conferir isso no mesmo livro de Jó, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 6, Atos 17, 26. E descobrir que a própria palavra de Deus nos esclarece, dizendo que Deus impôs limites até a nossos primeiros pais, naquilo que podiam fazer no paraíso, lá no Éden, e mostra que Deus permitiu que eles tentassem ultrapassar os limites, e mostra as consequências de que isso lhes causaria. Eles foram expulsos do Éden, né? Capítulo 3 de Gênesis. E com isso nós podemos aprender que não adianta ir contra Deus, e nem tampouco ceder à tentação de Satanás, de tentar sermos iguais a Deus, porque foi essa a semente que Satanás lançou no coração de Eva e no coração de Adão. Deus falou que vocês não podem, diante do limite, né? Vocês não poderão comer dessa árvore,
porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aí Satanás vem e fala assim: não é bem assim não, é que Deus não quer perder o espaço, Deus não quer perder o poder dele. Então Deus colocou essa mentira em vocês, para que vocês pudessem não competir com ele. E quem estava competindo com Deus era o próprio Satanás. E aí, essa embora possamos tolamente apressá-lo. Há pessoas que cometem suicídio, desistem. Isso é apressar o último dia, isso é tolice, isso não convém, não é para isso que Deus nos deu a vida. Então nós precisamos entender que a nossa humanidade, ela possui limites, e dentro desses limites, então nós vamos descobrir outra coisa que Deus nos deu na sua bondade e na sua graça. Ele nos faz, apesar das limitações, Deus nos deu a bênção de vivermos em liberdade. Parece que é contraditório, né? Somos limitados, mas nós temos liberdade. E eu quero explicar isso melhor. Como é essa liberdade? Fazer o que desejo? Buscar tudo o que queremos? Não. De acordo com a Bíblia, o conceito de liberdade humana dado por Deus é de ser livre para servi-lo e para servir ao próximo. Mais adiante você vai entender isso melhor no terceiro ponto que eu quero destacar. A liberdade cristã é baseada na humildade espiritual, que é gerada pelo sentimento de dependência em relação a Deus. Se você e eu, se nós entendermos que nós somos dependentes de Deus, e se tivermos a humildade de viver desse modo, então nós saberemos explorar a vida e viver a vida dentro das nossas limitações, e saberemos, com certeza, exercitar e viver a nossa liberdade para servir a Deus, para cuidar das necessidades do nosso próximo. Na reflexão humana caracterizada através da meditação de Jó acerca da brevidade da vida, ou acerca da passagem da vida, ele nos indica muitas importantes lições. Vamos reler os versículos 5 e 6. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia deles os olhares, para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha prazer em seu dia, ou no seu dia. É isso que Jó está dizendo, que significa a nossa liberdade. Visto que os dias estão contados, coloquemos o nosso olhar, ou os nossos olhos, naquilo que de fato possa nos trazer a realização do nosso dia, a realização do nosso momento, a realização da nossa jornada. As limitações permitem a liberdade. Por exemplo, temos condições de aprender, temos as condições para fazer. Como é bom aprender a dirigir, porque quando eu aprendi a dirigir, e eu tirei uma carta de motorista, eu pude usar o automóvel para ir a muitos lugares. Não é assim? E você vai, além de ir, você ainda leva um monte de gente. Deixa, pega mais gente e leva para outro lugar, o dia inteiro. Então, eu não poderia fazer isso se eu não tivesse sido habilitado para a condução do volante. Nenhum piloto pode ser piloto de aeronave se ele não tiver habilitado para isso, mas ele pode. Você que é jovem, de repente você pode ser um piloto,
Nós temos um ex-aluno do Colégio Presbiteriano do Brás que é piloto, né? E piloto da Gol. E sempre eu converso com ele, ele ajuda o pai aqui na loja de material de construção do bairro. E eu passo lá, e toda vez que eu passo na calçada, eu entro para cumprimentá-lo, né? E ele então conta as aventuras da pilotagem da aeronave, né? Então, como isso é bom, então Deus nos deu, através da liberdade, e por sermos limitados, capacitações para aprendermos, para aprender coisas novas, coisas importantes. Mas eu não gosto de dirigir, não nasci para dirigir, não nasci para ser piloto. Mas você pode aprender medicina, você pode aprender advocacia, você pode aprender, que é o direito, você pode aprender cozinhar, né? Como é bom comer uma comida gostosa, principalmente dentro da nossa própria casa. Como é bom ter uma alimentação que nos abraça, né? Que nos acolhe, que nos conforta. Mas como é ruim você comer uma comida mal feita, queimada, salgada, mal cozida, mal preparada. Às vezes a gente até aguenta um pouquinho, né? E deixa de comer para comer outra coisa na ocasião seguinte. Eu me lembro quando eu era seminarista, eu ia fazer trabalhos em outras cidades, né? Passava às vezes 15 dias, um mês em outra cidade, e a gente se hospedava na casa em que nos era oferecido, né? E às vezes nós ficávamos em casa, meus irmãos, chegava à noite, eu falava para a Nilza assim: vamos conhecer a cidade? Passava no primeiro bar, era Coca-Cola e coxinha. Lembra disso, né? E por quê? A gente às vezes não era tão feliz assim onde era colocado. Espero que o Gustavo esteja usufruindo de coisas boas aqui nas casas nossas, viu? Mas eu ia comer coxinha e tomar Coca-Cola de madrugada com a Nilza, né? Porque era o jeito de aplacar a fome, né? Porque, veja, se nós não usamos a dádiva da aprendizagem, da liberdade que Deus nos dá, nós não conquistamos, nós não fazemos, né? Então o irmão é diretor de uma grande empresa. Você acha que ele se tornou diretor simplesmente porque alguém apertou o botão lá? Precisou aprender sobre esse assunto de administração, sobre finanças, sobre governança, sobre, enfim, se tornar um gestor. E todo dia tem desafio lá, né, Randall? E muitos, né? Um bom advogado, né? Um bom motorista, um bom pedreiro, precisa aprender, precisa se desenvolver, né? Porque Deus nos deu essa capacidade. Então a liberdade humana não é uma licença para pecar, mas um chamado para viver uma vida transformada, uma vida de conquista, uma vida de realização, sobretudo uma vida transformada pelos frutos do Espírito. E Jó está nos mostrando isso. Jó é a história que reflete a nossa humanidade, principalmente a nossa humanidade como homens e mulheres crentes. Então a mensagem de Jó se enquadra perfeitamente no Novo Testamento, que fala de conversão clara e explicitamente. Meus olhos, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem. Por isso quem vê a Cristo, vê a Deus. Quem recebe Jesus Cristo na sua vida, recebe a Deus, recebe o Espírito Santo, recebe a palavra de Deus, e tem todas as condições possíveis para gerar frutos, e muitos frutos. Jesus disse isto: eu vos designei para irem e dar o quê? Muitos frutos, não só frutinhas, mas muitos frutos. Meus amados, que bênção! A Bíblia nos dá as condições que precisamos, e quando nós atendemos, se nós queremos atender com as respostas que podemos dar, então nós conseguimos desenvolver, crescer e andar na presença de Deus. Então você pode ser um vencedor na fé, se você quiser, e se você se entregar, e se você entender isto, você pode.
Você pode ser alguém como o Jó, que depois de tudo, glorifica a Deus, porque Deus foi com ele e o fortaleceu. Então você brotou de novo, e você está cheio de renovação na sua vida, né? Às vezes a gente fica pensando na tristeza da morte, né? E sofre, claro. Quem que não sente a separação de um ente querido, né? É natural isso, nós amamos os nossos entes queridos, né? Mas você pode vencer isso, você pode ser uma nova pessoa, você pode superar isso, você pode ser grande, e Jó está mostrando isso. Ele perdeu os filhos, né? Perdeu todos os bens, ficou gravemente enfermo, são coisas da nossa vida, mas Deus não nos deixou desamparados, não deixou e não deixa, Ele vai cuidar de nós. Meu irmão, isso é você ser refeito pela fé, é ser renovado na fé, é ser renovado na graça de Deus. Eu não cesso de orar pelos irmãos, para que o Senhor possa sempre restaurar a alegria de você ser um servo dEle e andar na sua presença. Eu peço isso para que Deus te dê discernimento espiritual, e eu prego sobre esse assunto para que você possa, através da Bíblia, ter condições para poder atender os propósitos de Deus para a sua vida. Essa é uma das diferenças entre liberdade e licença. A liberdade verdadeira não faz o que eu sempre quero, mas o que Deus quer que eu faça, e minha obediência abre caminho para ser abençoado. Então a minha liberdade está submissa à soberania de Deus. Por isso que eu tenho limitações, mas quando eu uso dessa liberdade, Deus me permite ser vencedor. Por isso que a palavra de Deus nos diz: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores, né? E a terceira e última lição, né? Descobrindo, entendendo as dádivas do Senhor, as capacitações que vêm do Senhor para vivermos, é aprender a andar os caminhos da vida, dando um passo de cada vez, e isto em cooperação e solidariedade uns com os outros. Uma das grandes importâncias da vida é entender que nós sempre teremos alguém que está precisando de nós, sempre alguém tem alguém contando conosco, e descobrir que nós também podemos contar com os outros. Por isso que eu estou dizendo, dar um passo de cada vez, mas sendo solidário, sendo atento, estando ali pronto para ajudar e saber ser ajudado. Às vezes eu encontro pessoas que não conseguem se apaixonar, não conseguem amar, tem medo, e por conta disso vive às vezes um lampejo longo demais de infelicidade, de solidão, de tristeza. Então eu quero dizer para essas pessoas, talvez tenha alguém aqui assim: abra o seu coração e permita-se amar, e permita-se ser amado. Abra o seu coração, enxergue as pessoas que estão ao seu lado, e perceba que tem gente olhando para você. Aprenda a compartilhar, aprenda a dar e aprenda a receber, aprenda a ser afetuoso e a receber afeto. Como os nossos bens, como as nossas habilidades são limitadas, há muitas coisas que não sabemos e nunca vamos saber, há muitas coisas que nós não podemos fazer. Portanto, na caminhada pessoal, precisamos da ajuda, precisamos da parceria, precisamos uns dos outros. E como isso é conclusivo, como isso é relevante, como isso é sério. Na criação, Deus viu que a solidão do primeiro ser humano criado não era boa para ele, por isso criou uma companheira para ajudar e a compensar as limitações. Bem disse o reverendo Washington hoje na pregação da manhã: Deus não faz acepção de pessoas entre homem e mulher.
Deus é ser humano. Assim como Adão vivia solitário, Eva teve o privilégio de não viver a solidão. Ela já foi criada tendo alguém perto dela para compartilhar a vida com ela. Olha só Deus cuidando, olha só Deus providenciando. E você vai encontrar a narrativa disso em Gênesis capítulo 2, 18 a 25. Mas não é só união conjugal. Além do casamento e da família, nós temos amigos, nós temos companheiros de trabalho, nós temos vizinhos, estamos cercados de pessoas que também estão vivendo no mesmo mundo que nós, um mundo de limitações. E isto prova que nós precisamos e podemos ajudar uns aos outros. A Bíblia diz para em todo tempo ter um amigo. A Bíblia fala sobre marido e mulher, sobre como cuidar da própria carne e não maltratá-la. A Bíblia fala para termos sempre um bom vizinho. A Bíblia fala para amarmos uns aos outros. Quantas vezes a Bíblia vem nos mostrar que na comunidade nós podemos viver bem, porque nós somos criados para ajudar uns aos outros, e não vivemos isolados, buscando satisfazer-nos egoisticamente. Quem pensa assim, só perde. Por isso que é difícil conviver com um egoísta, né? E ele perde o nosso respeito, perde a nossa companhia muitas vezes. O egoísta é assim, ele só pensa nele, só pensa no que ele pode levar, só pensa na vantagem que ele pode ter, né? Ele só pensa nos ganhos dele. Ele gosta muito de ir na casa dos outros, mas não recebe ninguém na casa dele. Ele gosta muito de receber, mas não dá nada. Ele gosta muito de ajuda, mas não ajuda ninguém. Não, está errado, não foi para isso que Deus te fez, né? Então a vida inclui limitações, as limitações nos dão liberdade, a liberdade resulta em cooperação, e a cooperação nos torna sérios e comprometidos em relação à vida. E o livro de Jó mostra isso. Quando você pega os personagens do livro de Jó, né? Eu sei que o Randall já falou sobre isso, o Eliezer Júnior já falou sobre isso, mas eu quero rapidinho citar aqui, ó. Nós temos Jó, o protagonista do livro, um homem íntegro, reto, justo e que temia a Deus. Nós temos Satanás, que desafia a Deus e tira tudo de Jó, seus filhos e seus bens. Nós temos a esposa, que também possui as suas realidades existenciais e não consegue ultrapassar muito as suas limitações, e por isso não compreende o íntimo do seu esposo. Chega até a sugerir a Jó para deixar Deus e morrer. Jó possui amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, os amigos de Jó, que pior que a esposa, também possuem os seus dramas de vida e apenas compartilham as suas humanidades. Mas esses personagens, eles caracterizam o que é viver no mundo que vivemos. Marido tem esposa, esposa tem marido, pais têm filhos, filhos têm os pais. Nós temos os amigos, os colegas, os companheiros, os parceiros. Como eles agem? Como é que nós agimos? Então, diante disso, vejo que a diferença nas relações cristãs e na fé mostram que quando nossa vida está ligada uns aos outros em amor, essas pessoas tornam-se especiais para nós e não queremos perdê-las. E não queremos perdê-las. Acho que tanto a esposa quanto os amigos de Jó poderiam ter sido melhores com ele, mas também estavam absortos nas suas realidades, sofríveis ou sofridas. Também eles viviam traumatizados, problematizados, também tinham suas dores, suas angústias, e não conseguiram compreender Jó. Mas Jó, ele nos dá o exemplo de algo extraordinário. Jó entendeu que ele não estava sozinho. Além dessa turma toda, ele tinha o Criador com ele. Maior ajuda que a dele, então, não existe.
Por isso o Salmo 90, versículo 12, e aqui o texto de Jó se refere a esta mensagem também: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos. Nós devemos ajudar, ser ajudados. Precisamos lembrar dos amigos, dos companheiros, da família, mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa, além de tudo isso: o nosso momento com Deus, nosso íntimo. Você entende o que significa orar a Deus para que Ele proteja a sua alma? Ou você nunca orou sobre isso? Às vezes nós oramos só para Deus proteger o nosso corpo, né? Nós precisamos orar para que Deus proteja a nossa alma, porque é na nossa alma, no nosso íntimo, que a Bíblia muitas vezes se refere a coração. É lá que procedem os desígnios da vida, é de lá que saem as alegrias e as tristezas, é de lá que saem os discernimentos necessários. Por isso, queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina a vivermos, a sabermos olhar ao nosso redor, a perceber o que está acontecendo e aprender com Deus a ter sabedoria. Ensina-nos, ó Deus, porque o Senhor está acima dos amigos, está acima da esposa, está acima dos filhos, dos pais, está acima de todo mundo, e Deus nos dá discernimento, e Deus nos dá sabedoria. Então Deus, queridos irmãos, estabeleceu um limite para nossos dias, mas não sabemos qual é. Deus escreveu todos os nossos dias em seu livro, mas não tivemos acesso a essas páginas. O Salmo 139, versículo 13 a 17 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Meus queridos, essa terceira lição do capítulo 14 do livro de Jó nos mostra que nós precisamos valorizar a nossa vida e a vida dos outros, porque somos limitados, porém, além de precisarmos uns dos outros, que é o nosso destino, nós temos Deus acima de todos e que cuida de nós. Meus amados, concluindo esta mensagem, apesar de tudo que somos, temos e fazemos, precisamos aprender a maior das lições desta vida. Abra comigo Efésios 5, 15 a 16. Efésios 5, 15 a 16. Vamos ler a uma só voz? Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É isto que significa a mensagem de Jó. E Jó aprendeu. Você quer aprender? Então aprenda essas 3 lições. Aprenda. A primeira delas: você, assim como eu, nós somos limitados dentro da nossa humanidade. Por enquanto, é esse corpo que nós temos que cuidar e temos que administrar. É essa vida que você tem, e precisamos entender isso direito. Quanto mais você aprender, quanto mais aprendermos, melhor será para nós. Mas além de aprendermos sobre a nossa humanidade, nós precisamos também entender que nós temos liberdade, e a liberdade condicionada para amar a Deus, amar nosso próximo,
e buscar viver dentro do propósito de Deus para a nossa vida, e não nos desviarmos deles, em nenhum momento. E a terceira lição é exatamente essa, a andar os caminhos da vida, dando um passo de cada vez, e isso em cooperação e solidariedade. Se você quer aprender a contar os dias, dentro dos dias maus que você vive, é isso, simplesmente isso. Precisamos saber que Deus nos capacitou, mas que Ele também estabeleceu limites para seguirmos o curso da nossa vida. Por isso precisamos usar da melhor forma possível as horas e os dias que Deus nos concedeu, o que significa conhecer e fazer a sua vontade. Em João 9,4 lemos o que Jesus disse sobre esse assunto: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. A noite chegará para todos, e o nosso dia é esse. Por isso, alegremos no Senhor. Nossas limitações não são obstáculos, são oportunidades. Deus estabeleceu limitações para que nós nos concentrássemos naquilo que Ele deseja que façamos. Deus nos deu um corpo que é suficiente, uma alma que é suficiente, um espírito que é suficiente para podermos nos relacionar uns com os outros, e sempre bem, ajudando e recebendo ajuda, amando e sendo amado. Que Deus nos abençoe, que esse assunto que parece ser tão misterioso não seja mais, mas que você possa refletir um tanto na perspectiva do que diz a palavra de Deus, quando fala e mostra a bondade de Deus para conosco, entender o tamanho disso. Entender o tamanho disso. Isso é muito gigantesco para nós. Por isso podemos viver os dias contados na presença de Deus, de forma plena e completos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que nos faz pensar um pouco. Eu peço ao Senhor que abra o nosso, e dê-nos discernimento, abra nossa mente e nos dê discernimento, para conseguirmos fazer isso e aprendermos o que significa contar os dias, e entender o que é ser sábio, aprender o que é remir o tempo, e aprender a viver nessa terra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, confiando em Deus e tendo esperança nele, sendo renovados cotidianamente, e recebendo as ternas e benditas misericórdias de Deus, desde o consolo até mesmo o poder que nos ajuda a vencer as grandes batalhas do dia a dia. Ó Senhor Deus, abençoe esse teu rebanho, abençoe esta tua igreja, abençoe o teu servo, a tua serva hoje, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. O coral entoará mais um hino. A propósito do coral,